Então, você foi lá e implantou sua primeira máquina virtual no Azure. Perfeito. Mas e agora, né? Criar a VM, na verdade, é só o começo. A verdadeira engenharia começa depois, quando a gente precisa pegar essa máquina virtual e transformar ela num recurso forte, seguro, confiável para as nossas aplicações. E é exatamente esse o nosso papo de hoje. Essa é a grande questão, não é mesmo? Uma VM ligada e rodando é só o ponto de partida. Como é que a gente garante que o acesso a ela vai ser seguro? Como faz para ela continuar no ar mesmo que alguma coisa dê errado? E como é que ela se vira quando a demanda de uso simplesmente explode? Vamos mergulhar de cabeça nessas três questões que são, assim, fundamentais. Bora começar pelo primeiro grande obstáculo, o acesso. Como é que a gente entra na nossa VM para poder administrar, configurar, fazer tudo, sem deixar uma porta escancarada para todo tipo de ataque que vem da internet? É um equilíbrio delicado entre conseguir acessar e manter tudo seguro. Olha, o jeito tradicional de fazer isso é, para uma VM Windows, usar o LTPE, que roda na porta 3389. Para Linux, o normal é o SSH na porta 22. Só que para isso funcionar, a VM precisa ter um endereço IP público, um endereço visível para o mundo todo. E é aí que mora o perigo. Quando a gente abre essas portas, a nossa VM vira um alvo piscando no mapa para robôs que ficam varrendo a internet o dia inteiro atrás de uma brecha. Então, a pergunta que não quer calar é: tem como acessar a nossa VM sem ter que expor ela direto na internet? A boa notícia é que a resposta é um gigantesco sim, e é aqui que a gente começa a ver a diferença entre só usar a nuvem e administrar a nuvem de forma inteligente. Vamos botar as duas opções lado a lado. De um lado, a conexão direta, que precisa de IP público e deixa portas abertas. Do outro, uma solução muito mais elegante, o Azure Bastion. Com o Bastion, a VM nem precisa de IP público. O acesso todo acontece pelo portal do Azure, que funciona como uma ponte segura, totalmente gerenciada pela Microsoft. Ele vira o único ponto de entrada e assim protege a sua máquina. E o processo é super seguro e direto. Primeiro, você faz seu login normal no portal do Azure. De lá, você escolhe a VM e inicia a conexão através do Bastion. O serviço do Bastion, que fica ali numa sub-rede especial da sua rede virtual, a Azure Bastion Subnet, vai lá e estabelece a conexão RDP ou SSH por dentro da rede privada. E o resultado? A tela da sua VM aparece, via HTTPS, direto no seu navegador. A máquina fica completamente isolada da internet. E a configuração é bem simples, basicamente é só implantar o serviço do Bastion na sua rede virtual. Ok, resolvido o acesso seguro. Qual é o próximo desafio? Disponibilidade. É muito fácil a gente cair na ilusão de que a nuvem nunca falha, mas a gente precisa lembrar de uma coisa bem básica. No fim das contas, a nuvem é um monte de servidor físico dentro de um data center. E hardware, uma hora ou outra, pode falhar. E vai falhar. Essa frase aqui resume tudo. Um data center do Azure é um lugar físico, cheio de racks, fontes de energia, cabos de rede. Manutenções planejadas acontecem e falhas que não foram planejadas, mesmo sendo raras, também podem acontecer. O nosso trabalho é desenhar as soluções de um jeito que elas consigam sobreviver a esses eventos. Para a gente entender como o Azure ajuda a criar essa resiliência, primeiro a gente tem que entender o que é um domínio de falha. O jeito mais fácil de pensar nisso é imaginar um único rack de servidores. Tudo que está ali naquele rack usa a mesma tomada, a mesma fonte de energia, o mesmo switch de rede. Se um desses dois componentes falhar, tudo que está no rack já era. A estratégia, então, é nunca colocar todas as nossas VMs no mesmo rack. O segundo conceito importante é o domínio de atualização. Esse aqui tem a ver com manutenção planejada. O Azure agrupa o hardware em lotes e, quando precisa aplicar uma atualização, ele faz isso um domínio por vez. Ele reinicia o primeiro grupo, espera tudo voltar ao normal e só depois vai para o próximo. Isso garante que, mesmo durante uma manutenção, a sua aplicação nunca fique totalmente fora do ar. Tá, e como a gente usa esses conceitos na prática? Através dos conjuntos de disponibilidade. Quando a gente coloca duas ou mais VMs num conjunto de disponibilidade, lá na hora de criar a máquina, a gente está basicamente falando para o Azure: olha, por favor, espalha essas minhas máquinas em racks diferentes e em grupos de atualização diferentes. Isso protege a gente tanto da falha de um equipamento físico, quanto garante que a manutenção não vai derrubar tudo de uma vez só. Mas e se o problema for maior? E se o data center inteiro tiver uma queda de energia, por exemplo? É para isso que existem as zonas de disponibilidade. Pense numa zona como um data center fisicamente separado, com energia própria, refrigeração própria, rede própria, mas tudo dentro da mesma região. Quando a gente distribui nossas VMs por várias zonas, a gente está se protegendo contra um desastre que afete um prédio inteiro. E o resultado disso tudo a gente vê no contrato.
O Acordo de Nível de Serviço, o SLA, da Microsoft, mostra bem o impacto. Uma única VM tem uma garantia de 99,9% de tempo no ar. Se a gente usa um conjunto de disponibilidade, isso já sobe para 99,95%. E com zonas de disponibilidade, a gente chega nos incríveis 99,99%. Pode não parecer muita coisa, mas a diferença entre 99,9% e 99,99% é a diferença entre quase 44 minutos com tudo fora do ar por mês e só um pouquinho mais de 4 minutos. Para um negócio, isso é uma vida. Certo, até agora a nossa VM está segura e super disponível. Mas falta um último desafio. O mundo real não é uma linha reta. A carga de trabalho no nosso sistema tem picos e vales. Como é que a nossa infraestrutura consegue se adaptar a essa demanda que não para de mudar de um jeito eficiente e sem gastar rios de dinheiro? Basicamente, existem duas formas de lidar com o aumento de demanda. A primeira é a escala vertical, que é basicamente deixar uma única VM mais forte, botar mais processador, mais memória. É como trocar um motor de um carro por um mais potente. O problema, para fazer essa troca, o carro precisa parar, ou seja, tem tempo de inatividade. A abordagem mais moderna, a cara da nuvem, é a escala horizontal. Em vez de um carro mais forte, a gente adiciona mais carros para a frota. A gente coloca mais VMs idênticas para dividir o trabalho. E o melhor, sem parar o serviço. E a ferramenta da Azure para automatizar essa escala horizontal é o Conjunto de Escala de Máquinas Virtuais, ou VMS. Pense nisso como uma fábrica de VMs. Você cria um modelo, um molde da sua VM ideal e define as regras. A partir daí, o VMS pode criar ou destruir cópias idênticas dessa VM, tudo de forma automática para lidar com a demanda. E a mágica de verdade do VMS está nesses gatilhos de dimensionamento. A gente pode criar regras bem inteligentes, tipo, olha, se a média de uso de CPU em todas as máquinas passar de 80%, cria mais uma VM para ajudar. E o mais importante, o contrário também vale. Se o movimento cair para menos de 20%, desliga uma máquina para a gente economizar dinheiro. É o melhor dos dois mundos, performance quando precisa e economia quando não precisa. Isso é a tal da elasticidade da nuvem na prática. Então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente viu 3 desafios gigantes na administração de uma VM. Agora, vamos consolidar tudo isso num resumo bem prático, um mapa que liga cada problema à sua solução dentro do Azure. E aqui está o nosso guia de bolso. Para o acesso seguro, a ideia é isolar a VM e a ferramenta para isso é o Azure Bastion. Para falhas de hardware, o conceito é redundância e a gente implementa isso com conjuntos e zonas de disponibilidade. E para a demanda que sobe e desce, o conceito é elasticidade, que a gente consegue com os conjuntos de escala de VM. Para cada desafio, uma solução pensada para ele. E isso nos leva à nossa reflexão final. Criar uma VM é só o primeiro passo. Mas construir uma arquitetura que é resiliente de verdade, segura, disponível e elástica, é o que separa uma solução amadora de uma profissional na nuvem. Com essas ferramentas todas na mão, a pergunta muda. Não é mais o que a gente consegue construir, mas sim o quão à prova de falhas a gente consegue tornar aquilo que a gente construiu.